palavra do Senhor nesta noite, conforme o texto que lemos, em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 17, vamos nos deter aqui. Eu vou ministrar nesta noite sobre as duas naturezas que batalham no crente, no cristão, as duas naturezas, conforme está no versículo de número 17, quando Paulo, escrevendo, capítulo 5, versículo 17, diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o crente, irmão, cristão, o crente convertido, ele é o único ser que possui habitando nele duas naturezas: a natureza humana, o velho homem, que ele recebe quando nasce, herda dos seus pais, e uma segunda natureza que ele recebe quando ele aceita Jesus como Salvador da sua vida. Na verdade, essa velha natureza, não é que coloquei o termo duas naturezas, mas a verdade é que essa natureza, a velha natureza, ela é quando o homem se encontra com Deus, ele é transformado num novo homem, numa nova criatura. Todavia, os sentidos da carne, eles continuam na pessoa que aceita Jesus e se converte. Por muitas das vezes, esses sentidos da carne, eles tentam aflorar, eles tentam surgir ou ressurgir, tentando nos levar a praticar as mesmas coisas que praticávamos antes de termos um encontro real e verdadeiro com Cristo. De forma que, dentro de cada um de nós, dentro de cada cristão, há uma batalha constante. Tenho certeza que se eu liberasse o microfone aqui, para cada um de vocês poder falar isso, vocês iam testemunhar, se tivesse coragem. Certamente, iria testemunhar que dentro de você existe um conflito, existe uma batalha dioturna que é travada cotidianamente, tentando uma parte querendo te levar para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, para as coisas do céu, e a outra tentando te levar para as coisas da carne, para as coisas do mundo, para as coisas que são fáceis. Então, na verdade, existe esta batalha dentro de nós, e nós podemos chamar esta batalha de guerra do Espírito contra a carne, ou da carne contra o Espírito, conforme está o texto que nós lemos nesta noite, quando Paulo disse: a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós recebemos dele uma nova natureza criada segundo Deus, conforme Paulo fala-nos em Efésios, no capítulo 4, que o novo homem, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, recebemos uma nova natureza criada segundo Deus, conforme eu vos disse. Todavia, a velha natureza pecaminosa, com seus desejos corruptos, continua no cristão, e essa velha natureza se torna o seu inimigo mortal. Alguém disse aqui, nós já ouvimos recentemente um pregador dizendo: nosso maior inimigo não é o seu irmão que senta ao seu lado, que congrega com você. Seu maior inimigo também, seu maior inimigo também não é o diabo. Satanás é um grande inimigo, mas talvez não seja o seu maior inimigo, porque a Bíblia nos fala, lá no livro de Tiago, quando você for tentado, não diga por Deus eu sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Quando você for tentado,
você é atraído pela sua própria cobiça, e gerando essa cobiça, ela dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Então nós temos o livre-arbítrio, e tanto Deus como o diabo, ele não tem poder de ação se nós não liberarmos esse livre-arbítrio para que eles possam agir a favor ou contra a nossa vida. Então, na verdade, essa batalha é contra o velho homem, a velha criatura, o eu, que é a personalidade. O eu é a parte da personalidade que verdadeiramente revela o seu íntimo, o seu ser, quem você é. Então, existe esta batalha, e muitos perdem esta guerra. Eu já vi muitos cristãos, pessoas que se desviaram, que deixaram o caminho, que deixaram de seguir a Deus. Não, por que você deixou a igreja? Eu não consigo deixar esse tipo de pecado. Eu não consigo abandonar o vício. Eu não consigo deixar determinadas coisas. Ou seja, o velho homem é mais forte. O velho homem, ele se torna, na verdade, maior, mais forte na vida daquela pessoa, levando a pessoa a perder a batalha, levando a pessoa a perder a guerra. E dependendo do lado que você está, dependendo do lado que está vencendo a guerra, o cristão ou viverá uma vida vitoriosa com Cristo, ou uma vida completamente derrotada. Porque se a carne prevalecer nos seus propósitos, não temos como ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então, nesta noite, irmãos, nós vamos conhecer pelo menos um pouco dessas duas naturezas e quais são as consequências que são trazidas para nós quando nós alimentamos essa natureza, ou a natureza carnal ou a natureza espiritual. Quais são as consequências que ao alimentarmos uma dessas naturezas, elas trazem para a nossa vida como cristão. Então vamos falar primeiro da natureza carnal, Segundo alguns estudiosos, dizem que existem pelo menos 3 tipos de pessoa. Primeiro é o homem natural. O homem natural é aquele que não compreende as coisas de Deus, é aquele que está no mundo, é aquele que não serve a Deus, que não conhece as coisas de Deus. Os seus sentimentos e o seu entendimento está corrompido, e ele não consegue entender as coisas de Deus. O segundo homem é o cristão carnal, é a pessoa que já é crente, mas ele ainda é carnal. É uma pessoa que por qualquer coisa está brigando, qualquer coisa está murmurando, qualquer coisa está falando mal da vida dos outros, está com inveja, está com rancor, está com mágoa. É o que está em 1 Coríntios 3:3. É o cristão carnal. Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, abra por favor comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 3. 2 e 3. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, a esta igreja, ele diz assim: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja que Paulo estava escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto, já eram cristãos, mas ele está dizendo para eles: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, o segundo tipo de pessoa, e este já está dentro da igreja, é classificado como cristão carnal, aquele que vive em contendas, em dissoluções, em invejas, mesmo estando dentro da igreja. E o segundo tipo de cristão é o crente espiritual. Se você voltar na página, no capítulo de número 2, versículo de número 14, ele vai revelar o homem natural e o espiritual. Ele diz aqui: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, essas 3 classes de pessoas
que existe na face da terra: o homem natural, aquele que não compreende as coisas do Espírito, o crente carnal, que está no capítulo 3 e 3 de 1 Coríntios, e o crente espiritual, que é aquele que sabe discernir tudo, ou seja, ele discerne os acontecimentos, as coisas de Deus, as circunstâncias que surgem na sua vida. Vamos estudar então um pouco sobre a natureza carnal. O que é ela? Quais são os prejuízos que esta natureza carnal, quando ela prevalece na vida de uma pessoa, trazem para a vida do cristão? Então, a natureza carnal é aquela que inclina, que se volta para os desejos pecaminosos da carne. As inclinações para a carne, irmão, elas trazem enormes prejuízos para a vida do cristão. Por favor, abra Romanos. Vamos comparar isso na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 de Romanos, e versículo de número 6. Vamos ver quais são os prejuízos que aqueles que escolhem, mesmo estando na igreja, viver na carne, nos desejos pecaminosos da carne, quais são os prejuízos que são trazidos para a vida desta pessoa que vive guiado pelas inclinações da carne. No capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 5, vamos ler, a partir do versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6, vamos ver a primeira consequência, o prejuízo que uma pessoa sofre quando ela vive, mesmo estando na igreja, mas inclinado para a carne. Versículo 6, a parte A diz: porque a inclinação da carne é o quê? É o quê? Morte. Então, o primeiro prejuízo que está aí, quando uma pessoa que é cristão vive inclinada para as coisas da carne, é que a inclinação da carne é morte. E quando aqui está falando de morte, ela está falando de morte nos seus três estágios. A primeira delas é a morte espiritual, que a morte espiritual, ela não acontece de uma vez para outra. Eu costumo dizer, irmãos, isso é verdade: ninguém se desvia do caminho da noite para o dia, ninguém se desvia da igreja da noite para o dia. Quando alguém decide se desviar, quando alguém decide se afastar dos caminhos do Senhor, pode ter certeza que já veio se acumulando na vida daquela pessoa uma série de acontecimentos que foram entristecendo o Espírito Santo de Deus e levando aquela pessoa para a morte espiritual. Então, a primeira instância de morte é a morte espiritual. A morte espiritual é a morte em que o homem está aqui nesta terra separado de Deus. Não é a morte eterna. A morte espiritual, eu costumo dizer e chamar as pessoas que vivem mortas espiritualmente como os mortos vivos. São as pessoas que caminham, que andam, que falam, que vão para o trabalho, que voltam para casa, mas não têm vida espiritual com Deus. Ele perdeu completamente a vida espiritual com Deus. O morto espiritual, irmão, não é nem mesmo aquele cristão que está na igreja, que vive uma vida gelada, porque o cristão que morre espiritualmente, ele não consegue ficar na igreja. O ambiente da igreja já se torna para ele um ambiente que não é mais agradável a ele. A pessoa que morre espiritualmente, ela já não consegue mais ficar na igreja, ela já não consegue mais vir ao culto, ela já não consegue mais cultuar. Então, a pessoa que ainda consegue vir, ela pode aí estar dando, vamos dizer assim, alguém que está caminhando nessas condições, ela pode estar dando aí os seus últimos suspiros de vida, mas ainda tem vida, né? E se ainda tem vida, tem esperança. Bendito seja o nome do Senhor. E se morrer espiritualmente, Deus também pode ressuscitar, porque Deus tem poder para ressuscitar o espírito do homem. De forma que nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, porque a inclinação para a carne leva à morte. A primeira instância da morte, a pessoa morre espiritualmente. A Bíblia diz, eu já citei aqui, que ninguém pode dizer, Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode ao mesmo tempo ser crente e amaldiçoar Jesus. É impossível isso.
Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito. A não ser que esta pessoa, se alguém faz isso, se alguém consegue fazer isso, seja alguém infiltrado por Satanás dentro da igreja, para provocar problemas, dificuldades e dissoluções no seio da igreja. Porque Satanás, irmão, ele também infiltra filhos dele no seio da igreja. Pode ter certeza disso. Para provocar dificuldades na igreja, semear contendas e dividir a igreja e assim por diante. Daniel Mastal fala muito sobre isso, um ex-satanista. Eu já li o livro dele, ele conta quantas vezes muitos satanistas se disfarçavam de crente, via para dentro da igreja, disfarçados de crente, como eles serviam a Satanás, vamos dizer assim, literalmente. Eles simulavam o batismo com o Espírito Santo, simulavam profecias. Só que ele conta no seu livro que essas pessoas que eram infiltradas por Satanás no seio da igreja, eles conseguiam, porque muitos cristãos são vulneráveis a isso, quando essas pessoas começavam a operar milagres através de Satanás e dar certa, adivinhar, com o espírito de adivinhação a vida das pessoas, como se fosse uma mensagem de profecia, eles conseguiam arrastar um grupo de pessoas para o lado deles. E quando eles conseguiam arrastar um grupo de pessoas para acompanhá-los, aí eles começavam a semear contendas no coração daquelas pessoas contra a igreja, contra o pastor da igreja, contra alguns irmãos da igreja, de tal forma que o propósito desses filhos do diabo dentro da igreja era dividir a igreja. Quando eles conseguiam dividir a igreja, então aquela igreja estava destruída, porque Jesus fala que todo reino dividido não subsistirá, e toda casa dividida contra si mesma cairá em ruínas. Então não se engane, você que é cristão, porque isso é uma verdade. Satanás, ele infiltra filhos dele no seio da igreja para provocar dificuldades, certo? Então é nesse caso que ele consegue ficar. Mas um filho de Deus, uma pessoa que serve a Deus, que é cristão, mesmo que ele esteja caminhando para a morte espiritual, a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, né? Às vezes a gente exige, não dá glória a Deus e tal, mas se a pessoa não tem o Espírito de Deus, ou não está em comunhão com Ele, ou entristeceu Ele, não tem como essa pessoa realmente glorificar o nome do Senhor. Então a primeira instância de morte é a morte espiritual. Aí vem a segunda instância, que é a morte física, né? Que é a morte que todo mundo vai passar. É a morte onde o nosso espírito e alma deixarão um dia esse corpo. E aí a terceira instância de morte, que é a morte eterna. A morte eterna não é a mesma coisa da morte espiritual. A morte eterna é a separação completa e total do homem de Deus. Quando uma pessoa está vivendo na morte espiritual, ele ainda tem a oportunidade de reviver. Está lá em Efésios 2: e nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, uma pessoa que está morta espiritualmente, ela, à luz do Espírito Santo, da palavra de Deus, ainda pode penetrar no coração e na vida desta pessoa. Só que a morte eterna não tem mais volta. É a última instância da morte. É quando a pessoa morre e vai para o juízo final. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Essa é a última instância de morte. É a separação completa e total do homem de Deus, quando não tem mais volta, a pessoa que atinge ou chega à morte eterna. Então, irmão, a primeira consequência e o primeiro prejuízo, e já é um grande prejuízo na vida de uma pessoa, é a morte. A inclinação da carne é morte. Vamos ver agora então qual é um outro prejuízo que a pessoa sofre prosseguindo nessa leitura. Porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é o quê? Os irmãos estão acompanhando 8 e 6? Mas a inclinação do espírito é vida e paz. No versículo 7, na parte A, tem o segundo prejuízo para a vida daqueles que se inclinam para a carne. Diz aí, ó: porquanto a inclinação da carne é o quê? É inimizade contra Deus. Irmãos, pode ter certeza de uma coisa: Deus,
ele nunca vai se declarar nosso inimigo. Nunca. Nunca vai. Ele nunca vai se declarar nosso inimigo. Nós sabemos disso porque Deus nos amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não se declara nosso inimigo, mas o homem se declara inimigo de Deus. E como é que o homem se declara inimigo de Deus? Se inclinando para as coisas da carne. O versículo é claro, está dizendo: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando eu me inclino, quando alguém se inclina para as coisas da carne, essa pessoa está, sem palavras, se autodeclarando inimigo de Deus, está declarando inimizade contra Deus. Então eu volto a dizer: Deus nunca se declara nosso inimigo. Agora, nunca queira ter Deus como seu inimigo. Nunca queira. Eu disse aqui domingo e é verdade. Alguém diz assim: Satanás é terrível. Mas a Bíblia diz que Deus é horrível. Não é horrível por questão de figura. Ele diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito na Bíblia. Então, quando eu me inclino para as coisas da carne, eu declaro inimizade contra Deus. Quer ver uma outra passagem? Depois a gente volta para Romanos 8. O Espírito de Deus está me lembrando aqui. Vamos ler Tiago. Tiago. Aqui nós temos uma outra declaração de inimizade contra Deus. Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Tiago capítulo de número 4 e versículo de número 4. Irmãos, acharam? Depois de Hebreus, diz assim o texto, eu vou ler do jeito que o Tiago colocou, tá bom? Ele está dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, o que acontece? Constitui-se. Veja que não está dizendo que é Deus quem constitui. Aqui está dizendo, Tiago está dizendo que qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. A pessoa está se autoproclamando inimigo de Deus. Então, irmãos, isso é muito sério. Porque Tiago está provando aqui, estou provando pela Bíblia, voltemos para Romanos 8, que aquele que se inclina para o mundo, para as coisas da carne, essa pessoa se autoproclama inimigo de Deus, ou proclama inimizade contra Deus. E é muito sério se tornar inimigo de Deus, né? Às vezes, quando eu cito essa palavra, talvez venha à mente de alguém a imagem de um Deus carrasco, de um Deus cruel, e na verdade Deus não é isso. Deus é amor, Deus é misericórdia. Só que Deus também é justiça. Então Deus vai cobrar do homem, dos homens, as consequências dos seus pecados e as consequências dos seus erros, né? E nós não podemos amenizar essa verdade. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é a verdade e a justiça. Então, Deus é justo no seu julgamento. Só que quando Deus for julgar estas pessoas que se tornaram inimigas de Deus, Deus vai julgar pela autoproclamação que estas pessoas fizeram de se tornarem inimigas de Deus, porque se inclinaram para as coisas da carne. Vamos ver aqui uma outra coisa, continuando em Romanos 8 e 7, vamos ler a parte B para concluirmos o versículo, porque diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A parte B desse versículo revela uma outra coisa também. Qual é, pastor? É que a pessoa que está inclinada para as coisas da carne, esta pessoa não obedece à lei de Deus. Essa pessoa, ela não obedece os mandamentos do Senhor. Ela está na igreja, mas ela diz: quem manda na minha vida sou eu. Eu faço na minha vida do jeito que eu quero. Eu faço na minha vida do jeito que eu penso. Porque a pessoa que se inclina para a carne, diz o texto, ela não é sujeita à lei de Deus. Ela não se sujeita à lei de Deus. Ela não se entrega à lei de Deus.
ela não pratica a lei de Deus, ela não observa a lei de Deus. Então essa pessoa, na verdade, é uma pessoa rebelde, que está sempre em desobediência à lei de Deus, né? Esses dias eu estava pregando na rádio, e eu prego, irmão, eu ensino na rádio às vezes, como eu ensino aqui na terça-feira. Quem ouve o programa sabe disso. Depois eu fiquei sabendo, tem um programa evangélico depois do nosso. E aí o locutor do próximo programa disse: esse negócio aí de pregar doutrina, Jesus Cristo não pregou doutrina não. Basta você vir para a igreja, não existe esse negócio de doutrina não, e tal. Mas, irmão, a doutrina é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é a doutrina de Deus. Se não existir uma lei de Deus, e se não existir uma doutrina de Deus, como é que nós vamos nortear a nossa vida? Como é que você vai saber e conhecer qual é ou não a vontade de Deus para você? Então, se não existe uma doutrina e se não existe uma lei de Deus, então eu vou servir a Deus e fazer o que eu quero, viver como eu quero, do jeito que eu penso e do jeito que eu existo? Não tem como, irmão. A doutrina de Deus regula a nossa vida, nos ensina como ser cristão, nos ensina como obedecer a Deus, nos ensina como praticar a verdade. E se você não observar, irmão, Jesus, ele trouxe os seus ensinamentos, mas a maior parte, olha aqui para mim, para eu dizer uma verdade, a maior parte do Novo Testamento são ensinos doutrinários. Existem os 4 evangelhos, que é a biografia da vida de Cristo. Depois tem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro histórico, é a história da igreja. Mas todas as cartas de Paulo, começando de Romanos, são cartas doutrinárias. Paulo está doutrinando a igreja. Quem lê o Novo Testamento, quem conhece a Bíblia sabe. Paulo está organizando a igreja, está doutrinando a igreja, está ensinando os crentes como viver de acordo com a vontade de Deus. Todas as cartas, Romanos, 1ª, 2ª aos Coríntios, são cartas direcionadas às igrejas, doutrinando a igreja, são cartas doutrinárias. As cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são cartas pastorais, que Paulo escreve aos obreiros. Mas as demais cartas são cartas doutrinárias, nos ensinando a praticar a sã doutrina, a observar. Só que quem está inclinado para a carne, diz aqui, esta pessoa não se sujeita à lei de Deus, não obedece. Ela tem dificuldade de obedecer os mandamentos, de obedecer às leis de Deus, às ordenanças de Deus, porque está sempre inclinada para a carne prevalece. Então nunca ela vai se sujeitar às leis de Deus enquanto estiver inclinada para as coisas da carne. Uma pessoa que está inclinada para as coisas do Espírito, ela nunca vai ter dificuldade de obedecer os mandamentos do Senhor. Não vai, porque ela entende as coisas espiritualmente, então vai se inclinar para as coisas do Espírito. Ela não vai ter dificuldade. Eu estava conversando com o irmão sobre aquela palavra que nós temos aqui na terça-feira. Às vezes eu nem gosto de dar aquele tipo de palavra assim, um culto aberto. Eu ia falar só para as irmãs que são membros, porque a gente acaba tendo prejuízo ainda com aquilo. Sempre há um novo convertido que ouve, e às vezes a gente fala sobre os usos e costumes e ele não volta mais na igreja. Mas no dia seguinte eu estava conversando com o irmão e sobre o que nós falamos na terça-feira. Irmão, o que você achou? Às vezes eu me aconselho com alguém sobre aquilo que a gente fala. Ele disse: pastor, eu estava dizendo uma coisa interessante para uma irmã. Às vezes Deus nos liberta do cigarro, da bebida, liberta das drogas, liberta dos vícios, liberta da prostituição, liberta do adultério, que é a coisa mais difícil. Aí o cristão na igreja tem dificuldade de se libertar de uma manga, de uma calça. Interessante isso, né, irmão? Deus nos liberta de coisas mais profundas, que é do poder do pecado, domínio do pecado. E às vezes nós temos dificuldade de nos libertar de coisas mínimas, de coisas pequenas. Será que essa dificuldade de se libertar de coisas pequenas, assim, será que não é porque a carne está prevalecendo, aflorando? Ou não? Eu estou só dando um toque aqui, só trazendo uma linha de raciocínio para vocês.
Entendeu? Então, meus amados, veja bem, quem se inclina para as coisas da carne não tem como se sujeitar à lei de Deus. Sempre vai ter dificuldade de se sujeitar à lei de Deus. Tá bom? Vamos ler, continuando aqui agora, versículo 8. Ó, portanto, os que estão na carne agradam a Deus. É assim que está escrito. Portanto, os que estão na carne não podem. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Eu estou comentando. Paulo está dizendo pelo Espírito Santo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quantos que estão aqui que desejam agradar a Deus? Desejam agradar a Deus? Eu desejo. Só que Paulo está dizendo que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Deus não aceita, irmão, sacrifício na carne, um culto na carne, um jejum na carne, uma atitude. Deus não aceita. Só aceita se for o Espírito. Adorador, ele está lá, Pai, busca adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. Então a Bíblia é clara. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, irmão, Paulo nos diz aqui em Romanos, no capítulo 7, se você voltar no capítulo de número 7, e versículo de número 18, quando Paulo, antes de se converter, antes de entregar sua vida a Cristo, antes de entregar sua vida a Deus, quando ele vivia no domínio da carne, olha o que ele diz aqui, no capítulo 7, versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo 19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Quantas vezes alguém que está aqui me ouvindo visitou um desviado, e você falou de Jesus para ele, o que acontece? Ele chora, não é? Chora, às vezes chora compulsivamente. E você diz assim para ele, depois que ele chora, você quer voltar para Jesus? Hoje não. Não é, irmão? Quer voltar para Jesus? Não, agora não. Hoje não. Depois. Por que a pessoa diz aquilo? Por quê? Por causa disso aqui. Querer, ele quer, mas não consegue. Porque a carne está prevalecendo. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha o que ele diz no versículo 20: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Está dominado pelo pecado, pela inclinação da carne. Então ele quer até vir para a igreja, quer até, mas não consegue, porque está preso, está aprisionado. É aí onde o diabo entra, porque eu disse que o diabo é um grande inimigo, e é justamente aí onde Satanás entra. É onde Satanás, então, agora vendo que a pessoa está aprisionada na carne, está aprisionada no pecado, Satanás vai criar inúmeras situações favoráveis para manter aquela pessoa presa e dominada e escravizada no pecado. Glória a Deus. É por isso que Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Um crente que é verdadeiramente livre, irmão, ele é livre, ele não é dominado, ele não é escravo do pecado. A carne diz para ele: faça isso, ele diz: não faço, o sangue de Jesus tem poder na minha vida, eu sou livre. O colega lá na sala de aula chama para ele fumar um baseado, ou para ir para um momento de prostituição com os outros colegas: não posso ir, sou serva de Deus, sou servo de Deus, sou liberto. A carne deseja, mas eu sou livre. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida, porque o Filho me libertou e verdadeiramente eu sou livre. Glória a Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque não tem nenhum aqui, irmão, que não é tentado. Tem nenhum. Começando aqui no altar. Não existe nenhum crente super-homem. Nenhum. A questão não é ser tentado, a questão é não ceder à tentação. Glória a Deus, aleluia.
existe no meio cristão. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho nela. Você pode impedir que ele vai colocando graveto, outro gravetinho, outro gravetinho, outro gravetinho, até formar um ninho na sua mente e te escravizar naquele pecado que ele quer te escravizar. Então a tentação pode até vir sobre a sua mente, mas você foi liberto pelo Filho de Deus. Se o Filho te libertou, você é livre. O pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Então Paulo vivia nessa condição. O pecado dominava. Eu sei que em mim está o querer fazer o bem, mas eu não consigo, porque ele estava dominado pelo domínio da carne. Então, irmão, é terminantemente impossível alguém viver na carne e no espírito ao mesmo tempo. É impossível, irmão. O poder de Deus se manifesta na igreja e a pessoa pula, faz aviãozinho. Aqui termina o culto, ele sai lá fora, aí o irmão vai passando, não vê, pisa no dedão no pé dele. Vai endoidando, tá vendo não, rapaz? Se eu não fosse crente, ele ia te dar um couro aqui. Ai, que negócio é esse? Desde que eu estava pulando aqui na igreja, dentro da igreja, agora já está agindo na carne. Né? Não tem, é impossível alguém viver na carne e no espírito ao mesmo tempo. Né? Pode até acontecer aqui e acolá na vida do cristão algumas expressões carnais, do velho homem que se manifesta, mas isso não vai ser uma tônica na vida dele. Mas é impossível alguém viver na carne e no espírito ao mesmo tempo. Não tem condições. Vamos aqui então detectar algumas obras da carne. Tá? Eu falei aqui os prejuízos que uma pessoa sofre quando ela se inclina para as coisas da carne. Então vamos ver ou detectar algumas obras da carne e seus males. Vamos ler Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16, pastor Luiz. 19. Capítulo 19, capítulo 5 de Gálatas, e versículo de número 19. Vamos detectar aqui algumas obras da carne, tá? E aí você vai ver, eu também vou ver, né, irmão? Se existe alguma delas que precisa ser tratada na nossa vida. Vamos lá? Capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, vamos ler juntos, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos dissem, que os que cometem tais coisas herdarão o reino de Deus. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, irmãos, olha aqui para mim. O apóstolo Paulo aqui classifica 3 classes de pecados: pecados sexuais, que são prostituição, impureza. Impureza são pensamentos impuros. A pessoa pode até, por exemplo, um homem casado ou um jovem, pode até não adulterar nem prostituir, mas se ele alimenta pensamentos libidinosos na sua mente, isso é impureza, vai manchar a mente, mancha também a alma e o espírito. Então impureza, lascívia, que são os desejos pecaminosos. Então são 3 classes de pecados: pecados sexuais, uma segunda classe de pecados que são pecados religiosos. Ele está falando de idolatria, feitiçaria e heresia, está mais embaixo. São os pecados classificados como pecados religiosos. São os pecados que a pessoa comete dentro da área da religiosidade. A idolatria, porque toda idolatria, irmão, é adultério espiritual. Deus considera a idolatria como um tipo de adultério espiritual. Então os pecados sexuais, que são obras da carne, os pecados religiosos, que é a idolatria, feitiçaria e heresias, e os pecados sociais, que são mais do que os outros, porque eu acredito
que o Espírito de Deus permitiu colocar os pecados sociais em maior número, devido à questão de nós convivermos dia a dia uns com os outros e temos que evitar essas coisas. Então são os pecados sociais, que são porfias, que são brigas, emulações, que são contendas, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, bebedices e glutonarias. São pecados sociais, que a pessoa peca na sua moral ou contra o seu próximo e assim por diante. Então observe que aqui estão classificados os pecados nessas três classes: pecados dentro da imoralidade, dentro da religiosidade e dentro da convivência social. Então veja, nós estamos vendo aqui quais são as obras da carne, para que você possa orar. Se existe alguma inclinação dentro desta área na sua vida, para que você possa orar e pedir a Deus para Deus te libertar dessa obra carnal, dessa obra da carne. Então veja, Gálatas 5:19, vamos ver Efésios 4. Não, vamos pular aqui para ganhar tempo. Vamos ler 1 aos Coríntios 6 e 9. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 9. Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 9. Vamos acharam aí? Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui está uma outra classificação, porque lá em Gálatas, depois que Paulo termina, diz: e coisas semelhantes a estas. Que coisas são semelhantes a estas? Muitas delas. Algumas delas estão classificadas agora no texto que lemos, outras mais em todo o contexto da Bíblia. Então veja, irmãos, quais são as obras da carne. São muitas, além destas que eu li aqui nesta noite. Poderia citar inúmeras delas, como a mentira e tantas outras coisas, conforme está em Efésios 4:17 a seguir, e Colossenses 3:1 a 17 a seguir. São inúmeras que são obras do velho homem, da velha criatura. Mas vamos passar adiante, vamos passar para a natureza espiritual agora, que é a natureza, que é o novo homem, a natureza que nós recebemos de Cristo, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Existem pessoas nas igrejas, quando eu falo igreja, eu englobo toda a classe de religião, que elas vivem apenas uma religiosidade. Frequentam a igreja, frequentam as reuniões religiosas, mas vivem com um cristianismo sério, um cristianismo fanático, um cristianismo legalista, sem conhecer verdadeiramente a verdade, para praticar aquela verdade de Deus, com um culto, prestando a Deus um culto racional, com uma consciência racional diante de Deus. E se agirmos desta forma, vamos perder a salvação, irmão. Não vai adiantar chegarmos para Cristo e depois dizermos para Cristo: olha, Senhor, eu tive 50 anos de crente, tive 40 anos na igreja. Não vai adiantar de forma nenhuma, porque na verdade nós temos que praticar os mandamentos de Deus. Então vamos estudar agora sobre a natureza espiritual. É a natureza que recebemos de Deus no ato da conversão. Ela é implantada em nós pelo Espírito Santo e deve dominar a nossa vida durante todo o tempo em que vivermos neste mundo. É a natureza espiritual, é o novo homem que é formado em nós pela ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo. E essa natureza, ela não pode ser perdida, mas nós temos que viver e permitindo que essa natureza que foi criada em nós pelo Espírito Santo domine a nossa vida durante todo o tempo em que nós vivemos nesse mundo. Não adianta nós servirmos a Deus do Espírito muitos anos da vida e no final de tudo andarmos na carne, como Salomão. Salomão foi o homem que recebeu a sabedoria de Deus para governar, mas no final da sua vida, por causa das mulheres com quem ele casou,
Salomão se desviou para praticar a idolatria. Praticou a idolatria adorando os deuses das mulheres com quem ele casou. Então, alguns historiadores dizem que Salomão, ele tinha sabedoria, mas não viveu com sabedoria quando ele passou a praticar a idolatria, adorando os deuses das suas esposas, ou deuses ou falsos deuses pagãos. Então, irmãos, nós precisamos permitir que essa natureza domine nossa vida. Domine. Não existe, eu já disse isso aqui, não existe aquele negócio ao meu lado direito está convertido, o esquerdo não mexe comigo, não existe isso. Não existe meia conversão. Ou a pessoa se converteu ou não se converteu. Ou ela foi transformada por Deus ou ela não foi. É claro que não existe, olha aqui para mim, para você não dar um parafuso na sua mente, não existe uma santificação total quando você aceita Jesus. Quando você aceita Cristo, você é regenerado, você é gerado de novo. E aí começa na sua vida um processo de santificação. E esse processo de santificação, ele é paulatino, ele é contínuo e permanente. Contínuo e permanente. Mas no dia que esse processo de santificação parar, você para de crescer e para de se desenvolver espiritualmente. Se você parar de se desenvolver espiritualmente, você vai ficar raquítico. O que acontece com uma criança quando ela para de ser alimentada? Ela fica desnutrida, ela fica raquítica. E todo mundo sabe que o raquitismo, a desnutrição, traz para a criança graves consequências, atinge o seu cérebro. Tem pessoas, irmãos, que têm problemas mentais, pouca capacidade de raciocínio, porque quando era criança, nasceu numa pobreza muito grande, viveu a boa parte da sua infância desnutrida, e aquela desnutrição provocou, deixou sequelas em toda a funcionalidade do seu corpo. E um cristão desnutrido espiritualmente, ele é assim também, ele tem problemas na vida espiritual. Várias sequelas vão existir na sua vida espiritual, porque ele está desnutrido, ele não consegue mentalizar direito as coisas divinas, as coisas espirituais. E é cuidado com a desnutrição espiritual. Quando nós permitimos que esse acontecer, esse trabalhar do Espírito de Deus, dioturnamente, continuamente, paulatinamente, vá acontecendo na nossa vida, nós vamos sendo transformados de glória em glória, como disse Paulo. Somos transformados de glória em glória, até que Cristo seja formado em nós. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Então, essa é a verdade em relação à natureza espiritual. Eu mostrei para vocês o que é que a natureza carnal oferece para o crente. Então eu vou ter que mostrar o que é que a natureza espiritual também nos oferece. Vamos voltar para Romanos 8. Romanos 8. E vamos ver quais são os benefícios que nós temos da parte de Deus quando nós permitimos andar sendo transformados e guiados e ensinados pelo Espírito do Senhor. Romanos 8 e versículo de número 6. Os mesmos versículos, agora vamos estudar a parte B. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Então, um dos primeiros benefícios que essa natureza espiritual nos oferece é vida e paz. Glória a Deus. Olha aqui para mim, irmão. Paz. Olha aqui para mim. Paz não é ausência de guerra. Paz aqui que Deus dá, que o Espírito dá, não é ausência de luta. Não é ausência de tribulação. Não é ausência de dificuldade. Essa paz é aquela que mesmo no meio da luta, que mesmo no meio da guerra, que mesmo no meio da tribulação, você está firme, sabendo em quem você crê, sabendo quem está na sua vida, sabendo quem está guiando você e conduzindo você. É essa paz que Jesus Cristo dá. Glória a Deus. Um certo rei, ele juntou, fez um concurso no seu reino e pediu que naquele ano, fazia aquilo todo ano, e pediu que naquele ano seus súditos trouxessem algo que mais retratasse a paz.
E aí conta-se que várias pessoas trouxeram várias coisas, mas dois quadros chamaram a atenção do rei e dos jurados. Um dos quadros tinha uma linda paisagem naquele quadro, e um segundo quadro mostrava uma cascata muito grande, e no meio daquela cascata um galho saía de dentro dela, e pousado naquele galho um pássaro. Aí o rei e os jurados olharam e disseram: vamos escolher esse aqui como o melhor objeto que retrata a paz, porque mesmo no meio de uma queda brusca, esse pássaro está tranquilo, está quieto, não se apavora pela força e pelo temor dessa cachorra. Então, paz que o Espírito dá é isso, aquilo que te ajuda a caminhar mesmo no meio da tribulação. A inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Esse tipo de vida aqui é muito mais daquilo que você possa possuir, da posição que você possa exercer, do dinheiro que você possa ter. Você pode ser igual o irmãozinho, igual aquele folheto que saía antigamente. Eu lembro muito bem, um grande vale, tinha vários fazendeiros, e um grande fazendeiro, um homem muito rico. E existia um homem por nome Joãozinho, que aquele fazendeiro saiu para ver os seus trabalhadores na hora do almoço, e ele estava parado, sentado, olhando para a marmita. E aquilo foi chamou a atenção do fazendeiro. O fazendeiro foi até ele e disse: o que você tem? Você parece estar muito pensativo. Eu estou muito pensativo, disse aquele empregado, porque ontem à noite eu sonhei que morria o homem mais rico desse vale. Aí aquele fazendeiro ficou apavorado, porque ele era o homem mais rico do vale. Então ele foi para casa, mandou chamar o seu médico particular, mandou o médico fazer uma bateria de exames nele. O médico fez tudo quanto era tipo de exame. Não tem problema nenhum em você não, mas o Joãozinho sonhou, e ele é um crente, e crente você sabe, né? Crente sabe das coisas, então fica pelo menos aqui comigo. E o médico ficou com ele. Só que quando amanheceu o dia, chegou a notícia que o Joãozinho tinha morrido. O homem mais rico do vale não era aquele fazendeiro. O homem mais rico do vale era o Joãozinho, que não tinha fazenda que aquele homem tinha, mas tinha a vida de Cristo morando nele, habitando nele. Tinha o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a verdadeira vida. Então a inclinação do Espírito produz vida, essa certeza da vida eterna. Irmão, eu sei, porque eu pastoreio a igreja há muito tempo. Existem muitas pessoas na igreja que não têm certeza da sua salvação. Existem muitas pessoas na igreja que vêm ao culto, que se esforçam para vir, até frequenta a igreja, mas se perguntar para ele: você tem certeza que você é salvo? Deus sabe, né? Não, está errado. Você tem que ter certeza da vida eterna. Jesus Cristo disse assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não disse que terá, ele não disse que poderá ter, ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo, escrevendo na armadura de Deus, do soldado de Cristo, ele diz assim: tendo na vossa cabeça o capacete da salvação. É a certeza da salvação, a certeza de que você tem a vida eterna, a certeza de que se Jesus Cristo voltar hoje e a trombeta soar lá no céu, você vai subir ao encontro do Senhor. A certeza de que se o Senhor retirar o seu fôlego de vida hoje, Deus vai estar com você no vale da sombra da morte e vai permitir você entrar no paraíso de Deus. Tem a vida eterna. Glória a Deus. O crente que tem a vida eterna, irmão, ele não vive apavorado com a crise financeira, com a possível crise mundial. Aquele que tem a vida eterna morando em si mesmo, ele também tem a paz. Então ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus. Ele sabe que se Deus chamar ele hoje é porque chegou o tempo de Deus para ele. Mas ele sabe também que ele pode. Tem cristão às vezes tem medo de entrar no carro para viajar, de entrar no avião para viajar, de entrar no irmão. O crente que tem a vida eterna, a vida dele está na palma da mão de Deus. Quando chegar o tempo de Deus, vai chegar. Mas enquanto não chegar, ele está protegido, ele está guardado, ele está
alimentar ele. Ele sabe que Deus vai providenciar. Nós estudamos domingo aqui sobre isso, aquela grande seca, né, que Deus enviou sobre a terra, mas lá estava escrito na revista: mas aos fiéis veio a providência de Deus. Para os fiéis vem a providência do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vi o testemunho de um irmão, e houve uma grande seca, uma seca muito grande no Nordeste. E geralmente na época da seca, na época da chuva, existem os locais que se chamam de olaria, onde as pessoas fazem tijolo para construir casas. Eu já expliquei mais ou menos aqui como é que funciona isso. E um dia os irmãos se reuniram com o pastor, estava uma seca muito grande. Pastor, vamos orar para Jesus mandar chuva sobre o nosso estado, sobre o nosso Nordeste, porque é uma seca muito grande. E na época da seca os irmãos faziam tijolos. Na época da chuva não, porque estragava, era de barro. Fazia, depois tinha que queimar para poder receber chuva. E esse irmão conta no testemunho que os irmãos foram orar para Deus mandar chuva. E naquela noite, irmão, Deus mandou uma chuva torrencial. E o irmão se lembrou em casa quando começou a chover: meu Deus, os meus tijolos estão na olaria. E certamente desmanchou tudo. Mas quando ele chegou no outro dia, irmão, na olaria, os tijolos dos ímpios, que a olaria são várias pessoas que trabalham, cada um no seu, chama, aqui terreiro é outra coisa, lá chama terreiro, né? No seu terreiro é fácil. Quando ele chegou lá, os tijolos dos ímpios todos estavam desmanchados, e onde estavam os tijolos dele, todos estavam intactos. Não tinha chovido aonde aquele irmão tinha aqueles tijolos, porque Deus protegeu. Aleluia. Então é assim, em tempo de crise, em tempo de seca, em tempo de dificuldade, o fiel vai ser guardado por Deus, vai ser protegido por Deus. Deus providenciará para ele vida e paz. Louvado seja o nome de Jesus. Então, qual é o outro benefício da natureza espiritual? Romanos 8:1. Agora voltamos para o versículo de número 1. Portanto, agora, nenhuma, olha que coisa tremenda, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito, irmão, não há mais condenação. Quem anda segundo a carne tem dúvidas da salvação. Quem anda segundo a carne tem dúvidas da vida eterna. Quem anda segundo a carne ora, mas não sabe se Deus vai responder, porque ele sabe: como é que Deus vai me responder se eu estou desagradando a Deus? Ele não sabe, ele não tem certeza. Ele viaja, fica com medo de morrer, porque não sabe se Deus vai guardar. Ainda bem que Deus é misericordioso. Mas quem anda segundo o Espírito, não. Quem anda segundo o Espírito não há condenação. Aleluia. Satanás vem e coloca na mente dele, na mente dela, o pecado que ele fez no passado, o pecado que ela praticou no passado. Às vezes quem sabe uma falha que ela fez, praticou, mas confessou. Aí o diabo vem e diz: você não pode mais ser crente, você não pode orar por essa pessoa endemoniada, você não pode orar por essa pessoa porque você fez isso. Mas aí o Espírito Santo vem e diz: meu filho, minha filha, não há mais condenação para aqueles que estão andando no Espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor. Usa a autoridade que eu te dei, usa o poder que eu te dei, usa a unção que eu te dei, porque não existe mais condenação para aqueles que andam segundo o Espírito. Glória a Deus. Não tem. Eu já contei aqui, Martinho Lutero, ele conta na sua biografia: Satanás entrou no seu quarto, mandou ele colocar numa lista de pecados. Você não pode ser salvo, Lutero. Você adorou ídolos, você subiu a escada da igreja de São Pedro em Roma de joelhos, você adorou relíquias, foi dizendo um monte de pecados de Martinho Lutero. Martinho Lutero disse que naquela noite, quando Satanás deu uma lista de pecados para ele, e aquele acusador foi embora, ele disse que o Espírito de Deus entrou no seu quarto e disse: Martinho Lutero, diga para Satanás que ele se esqueceu de mandar você colocar nessa lista que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então quem anda no Espírito, irmão, não existe mais condenação. Olha, eu costumo dizer que a melhor coisa que existe é uma consciência tranquila. Se a sua consciência está tranquila diante de Deus, as pessoas podem apontar para você, podem murmurar de você, podem falar mal de você, podem querer a sua derrota, a sua queda, podem não concordar com você, mas se você, a sua consciência está tranquila, de que você está andando diante de Deus, de acordo com a palavra, de acordo com a sã doutrina, pode apontar para você o que quiser. Não existe condenação para aqueles que
se a sua consciência está tranquila, não existe condenação. Se o Espírito de Deus disse está tudo bem, não existe condenação. Aleluia. Pode o acusador te acusar, te apontar, falar o que quiser, mas eu vou cantar: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E vamos ver outro benefício de andar no Espírito, Romanos 8,14. Olha aí, irmãos, que coisa tremenda. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Que coisa tremenda. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Me perdoe eu dizer uma verdade, não fique magoado, porque você sabe não é todo mundo, não é todo crente que é filho de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. As pessoas que estão lá no mundo, que não têm Cristo, eles acham, e muitos até que estão dentro da igreja, acham que são filhos de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, em João 3,16, que Deus só tinha um filho. E Deus amou o mundo, vou explicar para vocês. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Gênito, filho, único filho. Deus só tinha um filho, que era Jesus. Todos nós éramos criaturas de Deus. Só que lá em João 1,11, ou 1, 9, 10 e 11, diz assim, ó: ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles, quando o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós somos filhos por adoção. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos filhos, quando nos tornamos filhos de Deus por adoção. Agora, sabe o que é maravilhoso disso tudo? Olha o versículo 17: e se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Diga aí para o irmão que está do seu lado, que Cristo vai herdar, você vai também. Está aí no texto. Você é herdeiro e co-herdeiro, quer dizer que herda junto. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Agora, irmão, herdar uma herança aqui na terra, dependendo da herança, já é substancial. Agora imagine ser herdeiro de Deus. Imagine ser herdeiro dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga mais uma vez para teu irmão: valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Porque o que nós temos, o dinheiro do mundo não pode nos dar. O que nós temos, nada pode. Por isso que Jesus disse em Apocalipse: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Porque você não é herdeiro de qualquer coisa, não, irmão. Você pode não ser o herdeiro da fortuna do Bill Gates, mas você é herdeiro do céu, das coisas celestiais, das coisas que Deus preparou para nós. Glória a Deus! E nós temos que valorizar isso. É os benefícios de sermos guiados pelo Espírito. Todo aquele que é guiado pelo Espírito, esse é filho de Deus. Eu sei o que estou dizendo, que está lá. A Bíblia diz naquele dia, muitos do lado de fora vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. Ele vai dizer: não conheço vocês. Estava na igreja, mas não era filho. Mas Senhor, eu preguei em teu nome, falei em teu nome, ensinei em teu nome, expulsei demônio. Não vos conheço.
mensagem começa, fazemos uma autoanálise. Ninguém aqui pode estar com a pá, né? Tem crente que vem para a igreja com a pá na mão. O pastor vai falando e diz: isso aqui era para o irmão fulano, não, você não. Nada é para ele, é só para o irmão que está do lado do outro. Não. Cada um de nós tem, em relação à vida eterna, eu não posso nunca, irmão, em relação à vida eterna, eu não posso nunca apontar para o Arnaldo e dizer: ó, o Arnaldo é salvo. Por que eu não posso? Porque eu não conheço, eu conheço o Arnaldo naquilo que eu vejo, o presbítero Arnaldo naquilo que eu vejo exteriormente, né? Mas só ele se conhece por dentro de Deus, ele sabe. Eu não posso apontar a vida de ninguém e julgar se a pessoa está salva ou não. Posso. Agora, cada um de nós que estamos aqui conhecemos a nossa vida, sabemos como estamos diante de Deus. É verdade, irmãos? Só que o que acontece? Quando você é filho, vamos continuar no versículo 15. Existe uma comunicação de que você é filho. Versículo 15, olha: porque não recebeste do espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste do espírito de quê? Eu falei que nós éramos filhos por adoção, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Deixa eu só fazer uma pergunta, eu leio o versículo 16. Você que está aqui esta noite, você tem um relacionamento com Deus, como se Deus fosse realmente seu Pai? Você consegue chamar Deus de Pai? Você tem, porque a Bíblia diz que nós fomos adotados como filhos, e esse Espírito nos ensina a chamar Deus de Abba, chamar Deus de Papai. Aleluia! Glória a Deus. Como isso acontece, pastor? Está no versículo 16, ó. Versículo 16. O mesmo Espírito faz o quê? O que é testificar? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aquele que é filho, o Espírito de Deus comunica: você é filho, não há condenação, fica tranquilo, Deus está com você. Existe uma comunicação do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Eu não posso, irmão, ser crente arriscando ir para o céu, arriscando, não posso, eu tenho que ter certeza da salvação, eu tenho que ter certeza da vida eterna, eu não posso arriscar ser salvo. Não, pastor, eu vou ser salvo nem que seja segurando na barra da ação da minha mãe. Cuidado, perigoso. Não, eu vou ser salvo nem que seja segurando na gravata do meu pai. Vai também. Não vai dar tempo. A salvação é individual. Papai, mamãe, filho ajuda orando, falando, pregando, intercedendo, aconselhando. Mas na hora da salvação é individual. Você tem que estar pronto. Você tem que ter essa testificação. O Espírito de Deus testificando com você. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, porque somos filhos de Deus. Olha como são tremendos, extraordinários e grandiosos os benefícios da natureza espiritual. Então, irmão, os que andam guiados pelo Espírito, esses agradam a Deus. Eles passam a agradar a Deus. Tá? Vou caminhando para o encerramento. Como permitir que essa natureza prevaleça em nossa vida? Pastor, eu quero ser guiado. Deus, eu quero ser guiado, conduzido pelo Espírito. Como é que nós fazemos? O que é que nós podemos fazer na nossa vida dia a dia para que essa natureza prevaleça em nós? Vamos ler Gálatas 5,18. Gálatas 5, e versículo de número 18. Como permitir que essa natureza espiritual prevaleça? Gálatas 5,18. Primeira coisa: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Primeira coisa que temos que fazer: nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Diga aí para o irmão que está do seu lado: deixe-se ser guiado pelo Espírito. Deixe o Espírito de Deus guiar a sua vida. É claro que o Espírito de Deus não vai ficar 24 horas falando na sua mente. Você tem a Bíblia e tem o discernimento do Espírito que habita em você, ele vai te guiar. Eu já contei aqui para vocês por várias vezes, mas às vezes os momentos cabem à aplicação. Quando eu recebi o convite para ser o pastor presidente de uma igreja, estando aqui no Prato, o Senhor me deu um sonho. Aquele sonho, resumindo aqui rapidinho,
uma irmã aparecia para mim, perguntava: você é o pastor Arnaldo? Eu sou eu, pastor Arnaldo. Assim que diz o Senhor, você vai receber um convite, mas o Senhor manda te dizer: não aceite. Se você obedecer a minha voz, eu vou fazer isso na sua vida. Me fez várias promessas. 30 dias depois, chegou uma equipe de obreiros aqui no Prato, no meu gabinete: pastor, nós viemos te convidar para ser o nosso pastor presidente. Mas 30 dias antes, o Espírito de Deus tinha me orientado, tinha me guiado. Então eu entendi que não era vontade de Deus. E eu disse para Deus: Deus, eu prefiro ser pastor em uma igreja filial, no centro da sua vontade, do que ser pastor presidente fora da tua vontade. Temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Quando o pastor Eugênio me chamou para vir para o Prato, estou em São Francisco, estava 3 meses lá, e eu disse para ele: pastor Eugênio, ele sabe disso, pode perguntar para ele. Eu prefiro ficar em São Francisco de Sales, com 30 crentes, no centro da vontade de Deus, do que ir para o Prato fora da vontade do Senhor. E Deus, Senhor, o que eu faço? Fui orar. Hoje você entra na igreja. Toda quarta-feira eu entrava na igreja 8 da manhã e saía às 5 da tarde. Quando foi numa quarta-feira, Deus falou comigo: meu servo, tu irás para o Prato, e o teu tempo no Prato é tempo de prosperidade espiritual e material para aquele povo. Deus me disse que eu deveria vir para cá. Então, irmão, a nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Deus se responsabiliza pelas decisões que Deus nos manda tomar. A responsabilidade é dele. Quando nós tomamos decisões próprias, não perguntamos para Deus, não questionamos a Deus e tomamos decisões erradas, vamos escolher as consequências. Aí depois vamos perguntar para Deus: Deus, o Senhor não estava vendo, não, Deus? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo, Deus? Por que, Senhor, está acontecendo? Você não perguntou para Deus, você não foi orar, você não buscou a direção de Deus, tomou a direção segundo os seus pensamentos, segundo os desejos do seu próprio coração. Agora você vai colher as consequências do seu erro, porque Deus não tem obrigação de nos atender quando nós desobedecemos a sua voz. Não tem, certo? O melhor conselho que eu te dou acerca de uma decisão séria que você precisa tomar, quando você está perguntando para Deus e Deus está em silêncio, não tome nenhuma decisão. Espere Deus falar. Deus fala de muitas maneiras, através de circunstâncias, até através de uma formiga Ele vai falar. Mas espere Ele falar, espere Ele te dar a orientação que você precisa para poder tomar a decisão certa, porque se você tomar a decisão certa, Deus se responsabiliza pela decisão que Ele mandou você tomar. Certo, irmão? Então, se você quer que a natureza espiritual prevaleça, permita-se ser guiado. Diz aqui: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Outra coisa, Gálatas 5:25, precisamos viver, não só ser guiado, mas precisamos também viver no Espírito. Gálatas 5 e versículo 25, o que diz aí? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui está 2 coisas que nós temos que fazer para permitir que a natureza espiritual prevaleça: viver no Espírito e andar no Espírito. Irmão, viver no Espírito não é viver só no reteté, não. Pastor, quer dizer que eu tenho que viver no Espírito, então eu tenho que sair aqui fazendo aviãozinho, fazer aviãozinho no trabalho, fazer aviãozinho na escola. Não. Viver no Espírito, irmão, é praticar as coisas do Espírito, é seguir as coisas do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E não só viver, mas também andar no Espírito, conforme nos diz aqui: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós vivemos no Espírito e nós andamos no Espírito, nós nunca vamos permitir que a carne ou as coisas da carne prevaleça sobre a nossa vida. Tá? Estou encerrando. Como conseguir essa comunhão com o Espírito? Primeiro, vou só dizer os tópicos: faça da plenitude do Espírito uma prioridade a cada dia. Tire tempo na sua vida, diariamente, um tempo para Deus. Tire um tempo para o Senhor. Mesmo que o dia a dia, seu trabalho, seus projetos consumam sua vida, tire um tempo para Deus. Permita-se ter um tempo de comunhão com Deus. Jesus disse para os discípulos: não podeis velar comigo pelo menos 1 hora. Tire pelo menos 1 hora do dia para Deus. Deus te deu 24 horas no dia, tire uma para Deus.
para ler a Bíblia, para ter um momento de comunhão, né? Amanhecer o seu dia, se você pode, faça um devocional com Deus. Se não pode, faça meio-dia. Às vezes a gente tem que ficar acordado até tarde, às vezes em orações, fazendo algumas coisas. Então eu faço meu devocional com Deus todo dia, meio-dia. É o meu horário de devocional com Deus. Estando aqui no prato, é o meu devocional com Deus. Tire um tempo para ter um devocional com Deus. Você vai aprender a andar no Espírito, vai poder ouvir a voz do Espírito de Deus. Então faça da plenitude do Espírito uma prioridade a cada dia da sua vida. Irmão, eu lembro quando eu cheguei aqui, eu fui visitar uma irmã. Ela tinha perdido a visão devido ao problema na diabetes. E ela disse para mim: pastora, não, eu tive tanta oportunidade de ir na igreja, mas quantas vezes eu fiquei em casa assistindo novela, quantas vezes eu fiquei em casa assistindo televisão. Hoje eu estou cego, tenho desejo de ir para a igreja e não posso. Então existe um ditado popular no mundo que diz que nós não temos mais como chorar o leite derramado, né? Tem uma frase que diz, irmão, que uma aplicação filosófica que diz que quando você é jovem, você só deposita, mas quando você fica velho, você só saca. Agora, se você ficou velho, se tornou um ancião e você não depositou nada, o que você vai sacar? Diga aí para o irmão que está do seu lado assim, a frase que eu vou dizer: diga, a vida vai te dar de volta o que você der para ela. Pode ter certeza disso, que a vida vai te dar de volta o que você deu para ela. Estamos vivendo num tempo que a correria, a busca pela conquista do dinheiro, de ter, de possuir, de manter uma posição de vida, tem roubado de muitos cristãos um tempo para Deus. Mas guarde isso e pratique. Segundo, aguce a sua sensibilidade em relação ao pecado. Quem andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado, aguce a sua sensibilidade em relação ao pecado. O pecado bloqueia a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, assim, quando você como cristão pecar, confesse imediatamente. Irmão, presta atenção uma coisa: Satanás e o pecado, ele funciona com um alto poder de hipnotismo. Eu já disse, eu já falei já dei esse exemplo aqui. Uma serpente, quase todas as serpentes, ela tem poder de hipnotizar sua presa antes de dar o bote. O pastor Eudinho me contou uma experiência que ele teve. Ele estava na beira do rio e um pássaro estava catando alimento. De repente surgiu uma serpente, e aquela serpente ficou olhando para aquele pássaro, como que se estivesse hipnotizando aquele pássaro. E ele disse que aquele pássaro, todo mundo sabe como é que um pássaro faz quando está catando comida, ele dá aqueles pulinhos catando comida. E aquele pássaro começou a dar os seus pulinhos, só que cada vez que ele dava os pulinhos, em vez de ele ir para mais longe da serpente, ele ia para mais perto. Cada pulinho que ele dava, ele ia para mais perto da serpente. Aí ele se lembrou: alguém me disse que a serpente, ela encanta a sua presa para poder, a presa está no alcance do seu bote. Mas se alguém colocar alguma coisa entre a serpente e a presa, quebra-se o hipnotismo ou o encantamento. O Leontino pegou um cipó e passou entre a serpente e o pássaro. Ele disse que quando passou o cipó é no Nordeste, aqui é graveto, como é que chama? Cipó mesmo? Quando passou, às vezes eu vou falar uma palavra aqui que não está no vocabulário aqui. Quando passou aquele cipó entre o pássaro e a serpente, o pássaro alçou o voo e foi embora, quebrou o seu encantamento. Assim é o pecado e Satanás. Quando ele quer arrastar alguém, é assim, ele vai hipnotizando, atraindo, até que você fique ao alcance do diabo e ao alcance do pecado. Então, irmão, quer andar na direção do Espírito, aguce a sua sensibilidade em relação ao pecado. A gente tem um sentido tão aguçado quando sente o cheiro do churrasco, né, irmão? A fumaça está subindo lá na casa do vizinho, aí penetra na sua casa. Oh, meu Deus, que cheiro bom! Chega a dar um nó lá. Então, irmão, temos que aguçar também os nossos sentidos para isso. Viu? Para isso, aguce. E terceiro, leia e estude a palavra de Deus diariamente. É impossível o cristão andar no Espírito
a não ser que ele tenha o hábito de nutrir com a palavra de Deus a sua mente, o seu coração com regularidade. Último, 4, evite entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo em nós funciona como um alerta. Olha, esses dias estava aqui no passeio da loja do Cristiano, eu e alguns irmãos. Aí o meu telefone toca. Vai, senhor pastor? Vai, senhor Cristiano? Tudo bem, tudo bem. É o senhor que está aí? Estou te vendo aqui em casa. As câmeras que ele colocou lá na loja dele estavam transmitindo a imagem minha e dos irmãos que estávamos conversando lá do computador da casa dele. Tecnologia, né? Agora, se fosse alguém que fosse entrar na sua loja, a primeira coisa que ia acontecer é que, além de ele ver, ia disparar um alarme. Então, o Espírito Santo na vida do crente, ele funciona como um sensor. Se é que a gente pode dar essa palavra em relação ao Espírito, é tão ínfimo. Mas, justamente o Espírito de Deus funciona na nossa vida como uma espécie de sensor. E quando a gente está pecando, quando a pessoa está pecando ou entristecendo a Deus, ele comunica conosco. O que é que você deve fazer? Corre, confessa a Deus. A Bíblia diz: filhinho, não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um advogado diante do Pai, Cristo Jesus, o justo, para interceder por nós. Se você percebeu que entristeceu o Espírito Santo, você pecou, dobre os joelhos, confesse a Deus, peça perdão e se esforce para não praticar mais o pecado. E Deus vai te perdoar o seu pecado e você vai continuar vivendo uma vida na direção do Espírito Santo de Deus. Bem, irmãos? Então você escolhe que tipo de natureza você vai nutrir: a natureza carnal ou a natureza espiritual. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Vamos levantar um clamor a Deus nesta noite. Pedir a Deus que nos ajude a não permitir que o velho homem, a velha natureza, a natureza carnal, prevaleça na nossa vida. Vamos orar. Cada um de vocês conhece sua vida. Você sabe o que você precisa pedir para Deus te libertar, né? Pedir para Deus mudar na sua vida. O escritor aos Hebreus diz assim: olhando para Jesus, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Sabia que esse pecado é o pecado mais perigoso? O pecado que tão de perto nos rodeia. Alguém disse que esse pecado é chamado de pecado de estimação. É aquele tipo de pecado que a pessoa sabe que é pecado, mas ela sempre está fazendo. É o pecado que tão de perto rodeia. Então é justamente contra esse tipo de pecado que você tem que lutar, para não embaraçar a sua vida, né? Eu já dei o exemplo aqui. Uma aranha começa a descer sua teia, e no primeiro fio que ela desce, qualquer coisa que tocar naquele fio, irmão, quebra ele. Mas depois que ela consegue descer aqueles fios fininhos, ela consegue pegar presas 1000 vezes maior do que ela. Fica preso naquela teia. Por isso que o escritor disse: deixai todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia. Feche os seus olhos. Não vou permitir você orar. Fale com Deus nesta noite.